Muito boa tarde, uma tardezinha de frio, de domingo, que nos possibilita um encontro. O frio favorece a amizade, favorece a união. Que seja assim entre nós, no frio e no calor, na temperatura seca ou úmida. O que interessa é a rede de proteção. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá o Cristo estará. Que assim seja entre nós uma bela confraria presidida pelo nosso irmão mais velho. Muito bom ter você aqui. Estamos conversando sobre o Livro dos Espíritos. É ele, Allan Kardec. Não ressaltamos sempre para nos tornarmos médiuns como todo mundo pensa, como muitos querem, mas como nos é possível. Aprimorar a sensibilidade, o conhecimento a respeito do intercâmbio mediúnico, do sexto sentido, da intuição, é fundamental, porque todos temos alguma forma de mediunidade. O alto, a começar por nossos anjos protetores, nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, estão sempre nos querendo ajudar, exigindo, precisando de nós a sintonia, o conhecimento, a colaboração. E para isso, precisamos de conhecimento. É o que viemos buscar hoje. Conhecimento, autoconhecimento e, pela boa vontade, a prática do bem. Estamos juntos? Muito bom estarmos juntos. É hoje, é agora. Oração, ação não, é o curso, o Livro dos Médiuns. Oração, ação nós fazemos de segunda a sábado, todos os dias às 18 horas. Aos domingos, às 17h30, é o curso O Livro dos Médiuns. Vamos juntos nessa. Estamos no capítulo 6 da segunda parte, que tem por tema as manifestações visuais. Allan Kardec tinha disposição e gostava muito de buscar a instrução dos amigos superiores, dos amigos espirituais superiores. Faz assim uma longa entrevista sobre a mediunidade de manifestação visual, a clarividência, a vidência. A cada momento, em cada pessoa dá um nome. Mas é isso, ver espíritos, no final das contas. Todos vemos espíritos, afinal todos nós somos espíritos e nos vemos uns aos outros. Mas aqui estamos falando, nas nossas relações, de espíritos encarnados. Ver espíritos desencarnados já requer situações especiais. Basicamente, temos dito, algumas dessas situações especiais partem do próprio espírito, que reunindo condições, energias, fluidos da natureza, fluidos de próprios médiuns de materialização, se materializam e se tornam visíveis para diversas pessoas ao mesmo tempo. Outro polo que torna possível a visualização do espírito é o encarnado, que, vivificado, ativado na sua capacidade de clarividência, pode, em certo momento, ver um certo espírito. Até aqueles dons mais robustos, propiciados inclusive por predisposição biológica, predisposição no planejamento reencarnatório, eclode, às vezes, o dom mediúnico
fazendo com que dali para diante o médium veja frequentemente espíritos. Não há médium que aguente, que tenha a visão espiritual 100% à sua volta, mas sim, é possível que médiums tenham constantemente algum nível de clarividência. Estamos estudando isso e hoje estudaremos as condições. O que depende, o que influencia na clarividência? Vamos lá? Trata-se da pergunta número 15, lá da segunda parte do capítulo 6º. E a pergunta número 15 diz assim: como o pensamento é uma espécie de evocação? Já começa na pergunta uma informação fundamental. Evocação é o chamamento de espíritos para que se manifestem pela mediunidade. Kardec aqui na própria pergunta já mostra esse pressuposto, já nos ensina esse pressuposto, de que a cada momento que emitimos um pensamento, e nós dificilmente conseguimos ficar um segundo sem emitir um pensamento, a cada vez que sai de nossas mentes uma vibração, ela está evocando um espírito. Sem que nós percebamos, estamos evocando o espírito pelas baixas vibrações e pelas vibrações mais elevadas, evocando espíritos violentos, primitivos ou espíritos luminares. Então, como o pensamento é uma espécie de evocação, compreende-se que possa atrair o espírito. Está claro. Mas por que quase sempre as pessoas em que mais pensamos, porque quase sempre as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos rever, jamais aparecem nos sonhos, enquanto vemos outras que não nos interessamos e nas quais nunca pensamos. É a relação da clarividência com o desejar, com o querer da pessoa. Vamos ver qual é essa relação? A resposta vem assim: os espíritos nem sempre têm a possibilidade de manifestar-se visivelmente, mesmo em sonhos, e apesar do desejo que tenhamos de vê-los, essa visualização não acontece. Então, o desejo nosso não é suficiente para um fenômeno de visualização de espíritos. Continuam os espíritos dando a sua resposta. Causas independentes de sua vontade podem impedi-los. Então, há uma grande quantidade de fatores que contribuem para a visualização dos espíritos. Um apenas é a vontade do médium e não suficiente para que o fenômeno aconteça. Quase sempre é também uma prova que o mais ardente desejo não pode afastar. Então, às vezes, não ver, nos distanciarmos de um ente querido, é uma prova. Às vezes é uma necessidade, porque chamamos tanto esse ente querido que poderíamos atrapalhar a sua vida. Como uma pessoa que telefona constantemente para um ente querido e esse acaba bloqueando essa pessoa no seu celular. Muitas vezes somos bloqueados no nosso contato com os amigos falecidos, com os espíritos sem corpo, porque estaríamos perturbando muito a sua vida.
Quanto às pessoas que não interessam, embora não penseis nelas, é possível que pensem em vós. Então, o encarnado não é a única polaridade que concorre, que contribui para a ocorrência de uma visualização. Às vezes, o interesse parte do espírito. Não é? Importante saber desse querer. É como um diálogo entre encarnados também. Um contato entre encarnados, como descrito aqui através do celular ou mesmo diretamente, não pode ocorrer se uma das duas partes decididamente não quiser. Quando um não quer, dois não brigam, diz o ditado. Quando um não quer, dois não se comunicam. Aliás, não podeis fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos, onde reencontrais uma multidão de conhecidos íntimos, antigos e novos, dos quais nem tendes a menor ideia quando acordados. Então, esses espíritos estranhos, com os quais encontramos durante o sono ou na vigília, quando acordados, podem e frequentemente não são realmente estranhos. Apenas o nosso consciente não registra o conhecimento deles nesta vida. Mais frequentemente, alguns sinais vêm do inconsciente que revelam simpatia ou antipatia por espíritos que você nunca viu nessa vida. Fique claro de qualquer forma que um espírito, para se fazer presente a qualquer encarnado, quando isso parte somente da iniciativa dele, é porque ele tem algum interesse. E esse interesse, muito frequentemente, se relaciona com vidas anteriores. Nota: quando não há nenhum meio de controlar as visões ou aparições, podemos sem dúvida levá-las à conta de alucinações. Mas quando elas são confirmadas pelos acontecimentos, não poderíamos atribuí-las à imaginação. Essas são, por exemplo, as aparições do momento da morte, em sonho ou no estado de vigília, de pessoas que não pensávamos e que, por diversos sinais, revelam as circunstâncias absolutamente inesperadas do seu falecimento. Então, refere-se aqui na nota Allan Kardec a visualizações, a vidências que algumas pessoas têm, às vezes a quilômetros de distância, muitas vezes de seres que elas nem se preocupavam naquele momento, de pessoas que estão falecendo. E muitas vezes esses que estão falecendo ou que acabaram de falecer ainda revelam para a pessoa que os vê da forma e do horário do seu falecimento. Quando isso acontece, evidentemente, é para impactar a pessoa e para dar-lhe provas da realidade da vida após a morte. Viram-se, comenta Kardec, tantas vezes cavalos empinarem e empacarem diante de aparições que assustavam os cavaleiros. Se a imaginação é alguma coisa entre os homens, seguramente nada é para os animais. Como justificar ou explicar uma aparição como imaginação, como alucinação, se também os animais mostraram repentina
e incisiva reação àquela aparição. Aliás, continua Kardec, se as imagens que vemos em sonho fossem sempre consequências das preocupações da vigília do estado de acordado, nada explicaria o fato tão frequente de jamais sonharmos com as coisas em que mais pensamos. Claro, o nosso pensamento evidentemente não é determinante para visualizarmos espíritos. Ele é importante, mas não determinante sozinho. Ele precisa se associar a outros fatores. Pergunta 16. Por que certas visões são mais frequentes nas doenças? A resposta vem assim: elas ocorrem igualmente no estado de perfeita saúde, mas, na doença, os laços materiais se afrouxam. A própria definição de doença é isso. Na doença, estamos mais perto da morte do que da vida. Uau! Mesmo que uma doença suave. E estando, assim, relativamente mais libertos dos laços com a carne, estamos mais suscetíveis de contatos com os espíritos. Absolutamente lógico, não é? Então, os laços materiais se afrouxam e a fraqueza do corpo deixa mais livre o espírito, que entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos. Pergunta número 17. As aparições espontâneas parecem mais frequentemente em certas regiões. Então, as manifestações espontâneas parecem ocorrer mais frequentemente em certas regiões. Alguns povos são melhor dotados de outros para essas manifestações? Resposta: fizeste um relatório geral das aparições? As aparições, os ruídos e todas as manifestações expandem-se igualmente por toda a Terra, mas apresentam características próprias segundo os povos em que se verificam. Entre estes, por exemplo, a escrita é pouco desenvolvida e não há médiuns escreventes. Entre outros, eles abundam. Há muitos médiuns escreventes. Além disso, há mais frequência de manifestações ruidosas e de movimentos de objetos que de comunicações inteligentes, porque essas são menos apreciadas e procuradas. Então, pode-se comparar as diferentes culturas e as mentes diferentes dentro de uma mesma cultura com vidros de grossuras e de cores diferentes. Vidros de grossuras e de cores diferentes farão passar por eles a luz, resultando em mais ou menos força do raio de luz em uma cor ou outra. É assim que cada pessoa e cada cultura dão um colorido particular e específico para as manifestações mediúnicas. Claro assim? Pergunta 18. Por que as aparições se verificam mais à noite? Pela mesma razão, respondem os espíritos, que vês as estradas à noite e não as estrelas à noite e não em pleno dia. A claridade intensa pode ofuscar uma aparição delicada, mas é errôneo supor que a noite tenha algo de especial para isso. Interpela todos os que as viram e constatarás
que a maioria ocorre de dia. Até porque, retirado o período do sono, a noite é muito menor na vida do homem médio do que o período durante o dia, não é? Nota, os fenômenos de aparição são muito mais frequentes e gerais do que se pensa. Mas muitas pessoas não os revelam por medo do ridículo e outras as atribuem à ilusão. Se parecem mais abundantes em certos povos, é porque esses conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase ampliadas pelo fascínio do maravilhoso. Aqui, o aspecto das localidades se presta mais ou menos. A credulidade faz ver, então, efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, o espaçamento dos caminhos, o rumorejar das florestas, o estrépito das tempestades, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão das imaginações, simples e ingênuas, que propagam de boa fé aquilo que viram ou que acreditaram ter visto. Mas, ao lado da ficção, há o real, que o estudo sério do Espiritismo consegue livrar dos acessórios ridículos da superstição. Então, assim como um cientista, para observar fenômenos químicos e físicos, irá discernir entre ilusões e fenômenos dignos de estudo, o estudante espiritual será o mesmo. Poderá ver nos estudos de campo, nas entrevistas com videntes, na análise dos fenômenos, certamente virá iludidos, fascinados, superficiais e fenômenos dignos de estudo com todas as características da realidade. Última pergunta, 19. A visão dos espíritos ocorre no estado normal ou somente durante o êxtase? O êxtase é um estado de alma que merece a nossa compreensão. Geralmente associado a espíritos elevados, como dos santos, que em êxtase tiveram comunicações com a luz, com grandes emissários, anjos, luminares, ocorre também mais frequentemente do que se registra, mais frequentemente do que se supõe, exatamente porque no mundo se tenha uma associação das relações com espíritos, com a cultura do terror, com as ilusões e com a loucura. Não querendo se confundir com essas hipóteses, muitos seres guardam para si e às vezes enlouquecem por guardar para si e não conseguir processar as vivências que tiveram, as vidências que ocorreram. Então, a visão dos espíritos ocorre no estado normal ou somente durante o êxtase? A resposta vem assim: pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem estão quase sempre num estado especial. Olha que precioso isso. Próximo do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista.
Dupla vista porque enxerga ao mesmo tempo as coisas da matéria e as coisas do espírito, a ponto de muitos médiuns, pelo menos os iniciantes, terem dificuldade extrema para discernir os espíritos com carne dos espíritos sem carne, tal a semelhança que parece a seus olhos. Então, fica claro que o fenômeno da clarividência pode acontecer em estado de vigília, mas sempre acontecem com alguma alteração no estado de consciência que permite ao vidente, ao clarividente, ver coisas, ver seres especiais. Eles estão com a sensibilidade, digamos assim, aflorada. Seja por intervenção espiritual, seja por alguma condição momentânea. Passando por uma crise, passando por alguma situação que o sensibilizou, como uma leitura, um filme, ele fica predisposto a perceber presenças espirituais. Muito interessante, não é? Vale a pena conhecer essas realidades para analisar os fenômenos que aconteceram conosco ou à nossa volta, que aliás têm sido muito mais frequentes do que nós supomos e cada vez mais frequentes. Porque nunca a Terra foi tão assediada, seja pela luz, seja pelas trevas. Como previsto no Apocalipse de João, está ocorrendo no mundo espiritual agora um Armagedon. No mínimo, uma relação muito intensa entre a luz e as trevas. O Armagedon é descrito como uma guerra entre a luz e as trevas. E essa guerra que acontece no mundo espiritual, como o mundo espiritual é aqui mesmo, o mais baixo mundo espiritual é aqui mesmo, na nossa vibração, interfere, atua e gera, assim como é influenciado pelos nossos conflitos, pelas nossas polarizações, pelas nossas guerras. Há um todo orgânico entre encarnados e desencarnados que nós estamos longe de compreender a sua imensidão, a sua importância. Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossas vidas e a resposta é muito mais do que supondes. Frequentemente, responderam os espíritos, são os espíritos que os dirigem. Vejam só. Seja nas inspirações, seja nas realizações positivas, seja nos crimes e nas violências. Essa relação precisaria ser muito mais conhecida, inclusive na conquista da nossa liberdade, do nosso protagonismo, da nossa boa realização com boa parceria. Protagonista no mundo só pode ser aquela pessoa que, conhecendo a lei de sintonia, conhecendo os mecanismos da mediunidade, dirige, aceita e colabora com os espíritos melhores na realização de boas ações. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que os nossos lemas, que as nossas diretrizes fiquem cada vez mais fortes para nós sermos cada vez mais atuantes para o bem, para a luz, com Jesus. Vamos saudar agora os amigos. Adelaide Dias dando boa noite e dizendo também o seguinte: eu tive vários sonhos com o meu marido que faleceu, até que no último ele dizia que precisava se afastar. E nós temos diversos tipos de sonho. Esse sonho ele tem características lúcidas, verdadeiras, inclusive pelo impacto e pela memória de detalhes que nós guardamos. Quem passou por eles sabe da diferença
desses sonhos, que não são sonhos malucos, sonhos apenas de descargas mentais que precisamos fazer às vezes durante o sono, mas que são sonhos de vivências reais. Muito obrigado pelo seu depoimento, Adelaide. Carla Santos dando seu boa tarde, muito prazer. Vera Lúcia, muito bom estar com você. Andréa Santos, muito bom. Andréa dizendo feliz Dia das Mães a todas as amigas presentes. Sem dúvida, feliz Dia das Mães, especialmente para todas as amigas presentes, mas para todos que estão aqui e que lembraram e que comungaram no dia de hoje com as suas mães, e para todos indiretamente, porque todos, nas dezenas de vidas que tivemos até agora, já fomos mães e ainda seremos. Que essa sensibilidade, porque Dia das Mães é dia do amor, preencha e transborde de nossos corações, compartilhando para o mundo as melhores sintonias de amor que nossos corações forem capazes de viver nesse momento. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e feliz restante de domingo, feliz Dia das Mães, feliz Dia do Amor para todos. Daqui a pouco, 19h30, estaremos no Semente de Luz. Se alguém puder ainda estar lá, será um prazer. Faremos uma bela reflexão sobre a masculinidade, o feminicídio e, surgindo como uma luz no meio das trevas, o Dia das Mães, o Dia do Amor. Paz e bem para todos, ótima semana e até a próxima.